now it's time to introduce Professor Iva Svobodova, que vai fazer a sua apresentação com muita honra em língua portuguesa. Por favor, Iva, tem a palavra. Your Excellency, Ambassador, distinguished members of the Paramyological family, ladies and gentlemen, as my discourse will be in Portuguese language, I would like to attach to the chat a file with its translation, which you can open and in which you will find the commentary on each slide. Excelentíssimo Senhor Embaixador, prezada Presidente da Câmara Municipal de Tavira, Excelentíssimo Presidente da Associação Internacional de Paramiologia, distinta direção da Associação Internacional de Paramiologia, caríssimas doutora Clara Cabral e Adriana Nogueira, caro Aires Carvalho, distintos membros da família paramiológica, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me agora partilhar uma apresentação que vai resumir a minha investigação, a minha pesquisa sobre a justiça nos provérbios portugueses. Só um momento. Bom, permitam-me com algumas minhas reflexões sobre os provérbios abrir a parte científica do que é o 14º colóquio interdisciplinar sobre provérbios, organizado pela Associação Internacional de Paramiologia, e gostaria de acrescentar aqui a decorrer em Portugal, mas este ano só nos podemos limitar-nos ao aqui no Zoom. Afinal, é daqui, dali ou dacolá que vimos por este caminho virtual partilhar dos nossos trabalhos, vendo-nos ligados por uma especial ponte de interseção, pela Tavirense, ponto de encontro das nossas pesquisas, das nossas ideias, o qual nos faz sentir mais perto uns dos outros, apesar de todos nós ligarmos os computadores nos cascos da rolha. Mas, enfim, o que a distância afasta, o coração aproxima. O meu nome é Iva Svobodova, tal como já tinha sido várias vezes dito, e hoje venho por este via representar já pela terceira vez a minha alma mater, a Universidade de Masaryk, a segunda maior no meu país, que é a República Checa, cidade que se encontra em Brno, ou seja, na cidade de Brno, distanciada a 120 quilómetros de Viena, a norte de Viena, e onde trabalho como professora de Filologia Portuguesa e como investigadora no Instituto de Línguas e Literaturas Românicas. E como tal, gostaria de falar sobre uma parte da minha pesquisa tematicamente orientada para a presença da justiça nos provérbios. Antes disso, no entanto, gostaria de deixar um grande obrigado à presidência da associação pelo convite para a inauguração da parte científica deste colóquio, que aceitei com muito prazer e que significa para mim não só um grande privilégio e uma grande honra, como também uma grande responsabilidade, pois um bom começo vale para toda a vida, não é? Para deixar o espaço também a outros que preenchem hoje e que vão preencher ainda noutros dias o programa do colóquio, passo já agora a falar do tema fulcral da minha pesquisa, designadamente da presença da justiça nos provérbios checos e portugueses. Antes ainda gostaria de explicar que a minha área de estudo central é a relação entre a lei e a linguagem. Aliás, este ano consegui preparar uma monografia que se encontra no prelo sobre a análise contrastiva legislativo-linguística e gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer mais uma vez ao professor Dr. Rui Soares por ter aceitado o convite para ser o autor do prefácio, indicando-me assim mais um caminho por onde poderia desenvolver-se a minha futura pesquisa. Muito obrigada, Rui.
Yeah. Neste sentido, para além do professor Rui Soares, um dos momentos mais inspirativos para mim foi também a dissertação de mestrado intitulada Legispertigagem da Paremiologia, a fundamentação no direito popular de princípios jurídicos utilizados na jurisprudência e nas leis, escrita e defendida por Felipe Vasques do Nascimento Neto Lopes, em 2017, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em que o autor procurou analisar a ocorrência dos provérbios nas decisões dos tribunais em Portugal. O seu trabalho foi muito importante para mim, pois contribuiu para a completação do corpus por mim analisado. Por coincidência, esta escolha temática encaixa-se na situação pandémica, da qual não posso evitar falar, claro, e que estamos todos a vivenciar e que nos oferece condições de vida pouco ideais e pouco confortáveis, carecendo precisamente da componente da justiça, e isso em muitas esferas da vida cotidiana. Falha na justiça ao Deus, falha na justiça ao destino e das autoridades de saúde e fiscais nem falar. E isso é praticamente todo o mundo. Mas como não somos omnipotentes, não nos resta outro remédio que aceitar esta situação, conciliar-nos com ela, sendo justamente os provérbios que nos podem ajudar a perspectivá-la não apenas com um raciocínio equilibrado, como também com uma certa dose de humor. E Deus lhes ponha as virtudes. Regressando à minha pesquisa, devo dizer que no início contava com um escopo científico mais abrangente. Pensava que iria conseguir comparar a presença da justiça nos provérbios portugueses, checos e ingleses e criar assim um modelo de um glossário trilingue paremiológico e unitemático. No entanto, por ser um tema muito vasto, decidi limitar-me apenas a um estudo bilíngue. Mas é de grão a grão que a galinha enche o papo. E o papo, caso se associem à minha ideia, caros colegas e caras colegas, poderia desaguar aí trabalhos mais complexos que, caso bem pensarmos, poderíamos realizar em comum no futuro. Pois é também por vos lançar este desafio que sinto um grande privilégio em apresentar esta minha ideia logo no início do colóquio. Quanto à parte metodológica da análise contrastiva, no primeiro passo era necessário definir e criar o corpus, passo que realizei a partir do Dicionário Básico dos Provérbios Checos, de František Čermák, publicado em 2013, do Dicionário de Provérbios, Adágios, Ditados, Máximas, Aforismos e Frases Feitas, publicado em 2000 por Maria Alice Moreira dos Santos e organizadores, e do Dicionário de Expressões Correntes de Orlando Neves, publicado no mesmo ano. Inspirei-me igualmente na já aludida dissertação de mestrado. Após uma breve sondagem, ficou logo claro que os campos lexicais e semânticos que os provérbios sobre a justiça abrangem vão muito para além da própria justiça, sendo as componentes lexicais e semânticas a ela associadas sujeitas à origem geográfica. Para além disso, a situação complica-se por mais uma razão. Obviamente, tal como era de esperar, as ditas componentes estão presentes nos provérbios ora direta, ora indiretamente. No primeiro caso, são expressas explicitamente por meios lexicais. No segundo caso, implicitamente, sendo subentendidas da descrição metalinguística. Sendo assim, os provérbios "a justiça não dorme" ou "a justiça é cega" é um bom exemplo do primeiro grupo, enquanto olho por olho, dente por dente ilustra o segundo tipo de provérbios mencionado, isto é, o seu sentido é determinado pelo contexto extralinguístico, o histórico e o cultural. No processo da criação do corpus a ser analisado, este segundo agrupamento foi mais difícil de perfilar, e isso também em termos de tempo, pois era preciso percorrer todas as descrições e explicações paremiológicas acessíveis e, vendo-nos limitados pelos recursos existentes, infelizmente não conseguimos garantir a absoluta exploração do tema, deixando sempre as janelas abertas à identificação de outras alternativas.
Depois de uma análise mais detalhada, chegamos a descobrir que as duas línguas possuem campos lexicais comuns e não comuns. No primeiro grupo são típicas as equivalências paramiológicas, que poderíamos considerar sendo universárias. Dentro dos temas não comuns, ao contrário, deparamos-nos com provérbios que não encontram sempre as suas contrapartidas equivalentes noutras línguas e que propomos denominar como idiosincrasias paramiológicas. Comecemos pelas componentes comuns, nas quais incluo aquelas que encontram os seus equivalentes formais e semânticos em mais línguas. Pertencem a elas, entre outros, a de César e Deus, no contexto de cada um ter as suas obrigações e direitos, de olhos e dentes, no contexto de contrapartes de uma pena, castigo ou vingança, de juiz ou conselheiro associados ao tempo, de meios não éticos, via para conseguir os fins lucrativos, e de mentira, sempre detectada. Encontramos uma dezena de provérbios equivalentes nas duas línguas, alguns identificados também em inglês e que poderiam servir de amostra para um eventual glossário multitemático plurilingue. Pertencem aos provérbios que equivalem tanto do ponto de vista semântico como formal, por exemplo, os seguintes: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a dono o que é do dono. Pronto, é um provérbio que se encontra no Evangelho de São Mateus, que vou citar de seguida. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Elas lhe apresentaram um dinheiro, e ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe elas: de César. Então ela lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui, em ambas as línguas, a frase usa-se frequentemente na sua primeira parte, significando que se deve atribuir cada coisa ao seu legítimo dono ou ao seu legítimo autor. A exceção confirma a regra, provérbio que é perfeitamente aplicável à legislação que contém nas suas disposições uma série de exceções, por exemplo, nos códigos penais que analisei, há várias dezenas de exceções expressas pela conjunção salvo, que, portanto, bem exemplificam a validade do provérbio. O que é interessante é que este provérbio foi adotado do latim de uma maneira bem confusa nas línguas comparadas. Ao invés de refletir o significado do seu étimo latino, exceptio regulum probat, isto é, que todas as regras têm uma exceção, o provérbio viu-se desinterpretado, passando a adquirir a forma exceção confirma a regra, de referir que em inglês o significado deste provérbio se manteve. Como podemos observar, every rule has an exception. Com o provérbio olho por olho, dente por dente, entramos na lei de talião, que consiste na rigorosa reciprocidade de crime e da pena, chamada retaliação. A perspectiva da lei de talião é o de que uma pessoa que fere outra pessoa deve ser penalizada a grau semelhante e a pessoa que infligir tal punição deve ser a parte lesada. Há interpretações mais suaves, significa que a vítima recebe o valor estimado de lesão e compensação. Pronto, como todos sabemos, este provérbio aparece originalmente no Código Babilônico de Hammurabi. A mentira que tem pernas curtas, eventualmente que não consegue chegar longe ou cuja corda é muito curta, são equivalentes que encontrei nas duas línguas. Quer dizer, é conhecido, não é? É bem sabido que é, portanto, ser mais seguro, ser honesto e dizer verdade. Os fins justificam os meios. Que é, portanto, na língua checa, aqui intensificamos o contraste entre o que é honesto e o que é desonesto pelo verbo santificar, que se usa com uma certa ironia. Os fins santificam os meios, diz-se na versão checa.
Portanto, seja numa ou noutra versão, esta frase, o provérbio, significa que, portanto, significa que, ou usa-se como justificativa do emprego de expedientes desonestos ou violentos para a obtenção de um determinado fim. E já estamos a chegar ao último provérbio universal desta amostra, que é a justiça é cega. Eventualmente, na versão portuguesa, encontrei a justiça não dorme. A justiça verdadeira, pronto, deve julgar todos de uma forma igual, sem distinguir. Relembremos apenas que a justiça é representada pela estátua de uma mulher de olhos vendados, segurando numa das mãos a balança e na outra a espada. Enquanto a balança pesa o direito, que cabe às partes, e a espada é um sinal de força para expressar que a decisão judicial tem que ser cumprida, a venda nos olhos é um símbolo de imparcialidade. Significa que a justiça deve se basear as suas decisões sem levar em consideração, por exemplo, o fator do estatuto social dos participantes ou a relação pessoal do juiz para com eles. É digno de nota que, no corpus analisado, as universálias constituem apenas uma percentagem muito reduzida. Em português, na área do direito e da lei, encontrei 105 provérbios tematicamente associados, que constituem 72% dos provérbios analisados, enquanto na língua checa, depois da procura no aludido dicionário dos provérbios básicos, identifiquei apenas, tanto na forma direta como indireta, 21% do corpus analisado. Testemunhamos, portanto, aqui, neste momento, uma desproporção considerável. Destaquemos que os provérbios que pertencem aos 7% do corpus analisado e que pertencem ao nosso modo de ver às universálias paramiológicas, previsivelmente vão ocorrer também noutras línguas, sendo que pertencem ao mundo de conhecimento geral de referências histórico-culturais comuns. A diferença existente entre os provérbios de justiça repercute-se, obviamente, na decomposição subtemática da dita área nas línguas comparadas. Cada uma, na verdade, apresenta, para além de um conjunto comum, um repertório particular e definido pela sua tradição paramiológica, como provam estes gráficos, que mostram, por um lado, as componentes comuns, como é o de justiça e de injustiça, que apresentam por cima o maior número de ocorrências em ambas as línguas, mas, por outro lado, provam que a extensão das componentes idiosincráticas é maior, embora não sejam representadas por um número tão alto de provérbios como aquelas que são comuns. As componentes, os temas que foram identificados são estes que temos aqui, que é o advogado, os bens, o crime, a culpa, direito, engano, estupidez, o juiz, julgar, justiça e injustiça, ladrão e mentira, lei, pena, prisão, prova e testemunha. E, como podemos ver aqui neste esquema, aos temas universais pertencem aqueles que estão no meio e que implicam a justiça, injustiça, ladrão, mentira, bens, engano, estupidez e lei. Enquanto que às idiosincrasias portuguesas pertencem o advogado, crime, culpa, direito, juiz, pena, prisão, prova e testemunha, e às idiosincrasias checas contam-se, ou entre as idiosincrasias checas contam-se um conflito, a honestidade, o inferno e o pecado. Isto aqui, como não há tempo de exemplificar cada um dos exemplos, vou-me limitar apenas a alguns que gostaria de explicar aqui nos seguintes slides. Aqui neste slide vemos que a estupidez é um dos temas comuns. Encontramos ou não encontramos equivalentes, é um tema comum, mas não encontramos equivalentes próximos, porque na língua portuguesa a estupidez não paga imposto, enquanto na língua checa a estupidez é cara. Pronto, pagamos pela estupidez, pagamos pelos erros, somos castigados de uma certa maneira. Os bens e o dinheiro
que o dinheiro na língua portuguesa ou fala ou não fala, na língua checa, pronto, é muito simples, cheira mal, porque é de origem não claramente conhecida. Ou então aqui temos o tema do crime e juiz, entre os temas particulares, podemos, pronto, vemos que nesta coluna à esquerda temos os provérbios portugueses e na coluna direita temos os provérbios checos. Aqui temos a coluna vazia, significa que não encontramos nenhum destes equivalentes, nem temáticos, nem outros. Vemos aqui, por exemplo, que o crime e o juiz são temas particulares portugueses. No caso do provérbio, não há melhor juiz que o tempo. No entanto, encontramos um equivalente na língua checa, não com o juiz, mas com o conselheiro. O tempo é o melhor conselheiro. Os outros, no entanto, não apresentam nenhuma equivalência. A justiça, aqui vemos que pode ser percebida como um tema universal, mas nem sempre que encontramos equivalências, ou pode estar presente explicitamente. Na versão checa portuguesa, onde a justiça impera, não são precisas armas, ou indiretamente, que a graça faz, graça merece, cá se fazem, cá se pagam. No checo apenas encontramos o segundo tipo, da presença da justiça indireta, ou seja, não se encontra lexicalmente expressa. O conflito é uma componente checa típica, normalmente ocorre entre duas pessoas que se vingam uma da outra, enquanto uma terceira pessoa pode tirar proveito disso. E também o inferno e o pecado normalmente são usados na nossa tradição paramiológica no sentido de o diabo ser aquele que paga aos seus cúmplices e de ser aquele que dá sempre mais aos ricos. E por aí adiante. E como vemos, estamos a chegar ao fim. Como provamos por meio desta breve apresentação, a língua pode ser estudada não apenas como um sistema de regras existentes a diferentes níveis, mas também como um organismo vivo, organismo em perpétuo movimento que, de acordo com o contexto estudado, nos permite recorrer aos mais diversos meios de expressão, entre outros, por exemplo, aos que pertencem à nossa área, a de paremiologia. Nela oferece-se-nos uma série de aspectos dignos de serem desenvolvidos. No caso da justiça, a pesquisa deságua na divisão do seu repertório em duas sub-áreas, uma universal e a outra idiosincrática. As universálias, no próprio sentido da palavra, em minha opinião, são representadas por aqueles provérbios que têm o mesmo conteúdo semântico e formal em várias línguas, repercutindo-se nelas as culturas e tradições comuns, globais e universais. No entanto, como acabamos de provar, o valor prevalente pertence ao que é particular, idiosincrático, o valor que as diferentes culturas e línguas têm de seu. Estas especificidades deveriam ser, por um lado, salvaguardadas como um tesouro, mas, por outro lado, digamos que poderiam também ser alienadas ou emprestadas no sentido de nos servirem de lição, de nos ensinarem novas atitudes e de transmitirem novas perspectivas. O meu contributo, portanto, vejo-o no desafio relativo à criação de um novo recurso que poderíamos fazer todos juntos e que nos oferecem duas possibilidades: ou abordar as parémias universais existentes em todas as nossas línguas, ou então as particulares, com o objetivo de fazer chegar a cultura paremiológica de cada um de vocês ao exterior, inspirando, motivando e abrindo fronteiras a quem interesse. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Iva, por esta belíssima apresentação, em que, de facto, posso acrescentar apenas que muitas das parémias, dos provérbios que são utilizados no foro jurídico, até ao nível
digamos, das mais altas instâncias, tem também uma característica muito interessante, que é de, muitas vezes, utilizar uma linguagem que é própria do setor, um pouco hermética para o resto das pessoas, incluindo aqueles que estão nos processos. Então, o provérbio é uma marca que realmente permite uma maior compreensão daquilo que o juiz, o advogado, possa dizer numa linguagem mais técnica. Então, isso parece-me que é uma das funções essenciais do provérbio, não só nesta área, mas naturalmente noutras áreas. Também gostava de referir aquilo que a Iva nos trouxe, dizendo que essas diferenças muitas vezes são motivadas justamente pela ambiência em que cada qual vive, porque o ser humano é o mesmo aqui, ou na República Checa, ou noutro sítio, mas também tem as suas diferenças, até mesmo em cada um dos nossos países. Portanto, é muito natural poder assimilar, poder entender que há um corpo que é comum e, portanto, aí, digamos, a tradução, em alguns casos, até quase que à letra. Noutros casos, evidentemente, será mais difícil, pelas razões que foram apontadas na tua apresentação, mas que, ao mesmo tempo, revelam a grandiosidade do provérbio nas suas enormes variantes. Eu não sei se posso fazer uma intervenção. Sim, sim. Eu queria dizer que gostei muito e havia muitas coisas para dizer que agora não haverá certamente muito tempo e tentei fazer um print screen de um dos slides, não fui a tempo, mas como em princípio vamos ter depois acesso a esta comunicação, achei muito interessante o vazio do lado checo da questão da culpa e o preenchimento do lado português é o que mostra a relação entre o indivíduo e a justiça. Portanto, a relação que se estabelece empiricamente e popularmente é que se eu faço uma coisa má, eu vou ser castigado. Enquanto que em Portugal é se eu faço uma coisa má, olha, a culpa morreu de velha. Isto a justiça não desenvolve. E, portanto, é uma coisa que não é de hoje, de que se diz vulgarmente, os tribunais estarem muito cheios, mas algo que está intrínseco a este saber imaterial de que muitas vezes a culpa o fazermos uma coisa má não tem necessariamente uma consequência, enquanto que no checo há um vazio que significa que esse fazer mal, esse fazer errado, tem de facto consequências. Nem é preciso haver provérbio para isso, porque elas acontecem. Portanto, o provérbio, neste caso, no caso português, é uma queixa, é um desabafo em relação àquilo que o povo sente que devia acontecer e não acontece, e no caso checo, esta relação do indivíduo com a justiça é muito interessante. E fiquei muito curiosa. Quanto ao uso dos provérbios nos tribunais, fiquei muito também curiosa de ler a tese que apresentou do Filipe Neto Lopes, porque tem muitos perigos. E nós sabemos os perigos que tem, inclusive até uma sentença relativamente recente com o uso de, não necessariamente um provérbio, mas, por exemplo, uma citação bíblica, porque a justiça não pode seguir a justiça dos provérbios, não pode seguir uma justiça popular. Portanto, a justiça tem os seus próprios princípios e deve ser, imagino que seja com muito cuidado que esse uso seja feito num contexto jurídico, precisamente porque pode levar as pessoas a pensar que esse saber é um saber válido. E ele só é válido no sentido em que o Rui diz de interpretação, de ajudar a interpretar em alguma situação perante alguém que não está, talvez, naquele momento a compreender, então pode-se buscar o provérbio, mas como nós sabemos, os provérbios são tão contraditórios entre si e podem querer dizer exatamente dois provérbios, coisas contrárias. Eu posso usar os provérbios que eu quiser, nos contextos que eu quiser, também perde essa sua força nesse sentido. Portanto, imagino que seja com muita cautela que sejam usados, mas fiquei, de facto, muito interessada na temática. Muitos parabéns, professora Iva, e muitos parabéns pelo seu português. Muito obrigada. Também achei muito interessante a desproporção ao comparar vários itens, não só a culpa, mas também outros. Por exemplo, o próprio juiz de Guimarães, de Barcelos, etc. Não é? É muito interessante. Achei também muito interessante esta desproporção que existe entre os temas, entre a representação deles. Mas isso também pode ter a ver com a própria palavra juiz, que também
era usado não tanto no sentido de tribunal, mas também havia outro tipo de o homem que na cidade, na terra, na aldeia, na estrutura administrativa portuguesa, que tinha essas funções também de julgar e não necessariamente um juiz no tribunal instituído. Portanto, havia, digamos, juízes informais. E, portanto, não seria, de alguma maneira, seria talvez esses que aparecem mais nos provérbios e nas histórias portuguesas. São aqueles provérbios que estão presentes, é que a justiça está presente indiretamente e tem que se fazer uma pesquisa que é muito exigente em termos de tempo nas descrições metalinguísticas, nas descrições dos provérbios. Então isso é muito, nunca, esta história nunca vai acabar, porque há sempre algo que por explorar. Não há garantia de uma absoluta definição e perfilação desta temática e desta área. Muitos parabéns, gostei mesmo muito. Obrigada.